Oi, hoje eu vou ensinar como fazer esta meia para ser usada com chinelo. É uma meia com dedão separado. Ela foi feita em 2 agulhas. Ela tem uma costura lateral. Ela tem o calcanhar bem fechado. E ela é para um pé de 24 centímetros. O tamanho dela é para um pé de 24 centímetros de comprimento. Fácil de fazer. E eu já me adianto e peço que, se você gostar desse projeto, dessa meia, você me dê um like e se inscreva no meu canal. Os materiais para fazer essa meia são 2 novelos da lã Clube de 40 gramas. Eu usei esta cor mescla, número 2017. 2 novelos dá um par de meias para um pé com 24 centímetros de comprimento. Você pode fazer todo o pé na cor que você desejar, ou fazer como eu aqui, que dividi, dei um destaque no calcanhar e na ponta do pé, com uma cor lisa, no caso. Faz parte desse grupo de cores aqui, que ficou um trabalho bonito. Neste caso, eu usei as sobras de um trabalho anterior, onde eu também fiz uma meia com 24 centímetros e tive uma sobra de material. Com essa sobrinha, eu fiz o calcanhar e a ponta do pé. Mas, se você quiser fazer tudo de uma cor só, 2 novelos são suficientes para fazer um pé de 24 centímetros. Um par de meias de 24 centímetros. Se você quiser fazer também desse jeito, a cor, a lã também é Clube. E a cor que eu usei, essa aqui, 4302. Eu acredito que um novelinho vai dar e sobrar. Mas a sobra é interessante, porque você não perde. Você guarda muito bem guardado e usa para um outro projeto. A agulha que eu usei foi a 4. Eu construí os pontos iniciais com a agulha 5, só para deixar mais largo, mas todo o resto do trabalho foi feito com a agulha 4. Deixa eu te dar uma dica importante. Eu fiz este pé de meia começando o calcanhar pelo lado direito, o que significa que é uma meia para o pé direito. Quando for fazer o outro pé, o calcanhar tem que ficar do lado esquerdo para ser a meia esquerda. Assim, essa costura fica na parte de dentro e não na parte de fora. Esta é uma meia para um pé de 24 centímetros de comprimento. Eu montei 50 pontos com a agulha 5, somente para dar mais elasticidade na barra, mas eu trabalhei ela inteirinha com a agulha número 4. O meu pé com 24 centímetros, para fazer a perna, eu pego esses 24 e divido pela metade, que vão ser 12. A minha perna tem, então, 12 centímetros de comprimento. Eu posso fazê-la toda em ponto canelado, ou eu posso fazer um pouco de barra, 1 por 1 ou 2 por 2, e depois fazer
o restante com ponto decorativo. Nesse caso, eu escolhi fazer em ponto meia porque a lã já é mescla, ela já dá um efeito bonito. Eu defino assim: eu faço 1/3 em barra e 2/3 eu faço no ponto decorativo, ou no caso aqui o ponto meia. Então aqui eu tenho 50 pontos, 4 centímetros em barra 2×2 e 8 centímetros em ponto meia. Com isso aqui eu já tenho a perna da minha meia pronta. O calcanhar é feito dividindo o número de pontos em 2 partes. Deixa uma parte à espera e a outra parte onde vai ser construído o calcanhar. Aqui no caso, são 2 partes de 25 pontos. Para fazer esse calcanhar, eu trabalho em carreiras encurtadas. Ou seja, eu vou trabalhando, deixo o último ponto sem fazer, viro o trabalho, sigo e no avesso também vou deixando um ponto sem fazer, carreira a carreira, até que eu tenha uma divisão de 3 partes do número de pontos do calcanhar. Eu tenho aqui então 25 pontos, eu vou ter que ter 8 pontos do lado direito, 9 pontos no centro e 8 pontos na esquerda. Quando o número de pontos não for divisível por 3 exatamente, o maior número de pontos vai ser sempre no meio. Então, aqui é simples. Vai trabalhar em ponto meia até deixar o último ponto na agulha sem fazer. Vira o avesso, trabalha em tricô, deixando o último ponto na agulha também sem fazer. Na terceira carreira, que já é no direito, aí vão ser 2 pontos que vão ser deixados, né? Um que já estava e mais um. E assim vai se aumentando até que só fique com os 9 pontos centrais. Esse passo não tem segredo, é só isso. Ficou o último ponto, eu vou virar. Este ponto aqui eu não torno a fazê-lo, eu deslizo porque eu acabei de fazer. Eu só deslizo. E vou lá. Agora fazendo em tricô. Até chegar na ponta, onde eu vou deixar o primeiro ponto sem fazer, aquele último ponto, na verdade, e virar o trabalho, escorregar o primeiro ponto, porque eu acabei de fazê-lo na outra parte, né? Na parte direito ou avesso, não sei, né? Dependendo. E continuar assim, até que eu tenha uma divisão 8, 9, 8. Esse ponto aqui, como eu falei, não faz, vira. Acabei de fazer esse ponto, então não vou fazer ele de novo, eu só escorrego ele. E vou em frente.
Agora aqui, eu vou ter que deixar mais um ponto. Então, esse aqui eu não trabalho. Eu deixo aqui, eu trabalho até este. Quando eu viro, trabalho e faço como eu acabei de ensinar. Eu vou adiantar o passo e já volto. Agora que eu trabalhei todas as carreiras, eu tenho 8 pontos em cada lateral e 9 pontos centrais. Eu coloquei um marcador entre os pontos centrais para eu não me perder na hora de eu fechar esse calcanhar. Para isso, eu faço assim. Meu fio tá aqui, então esse primeiro ponto eu só deslizo. Eu vou trabalhar em ponto meia. Até chegar um ponto antes do marcador. Eu faço isso porque eu preciso fazer 2 pontos juntos com o último ponto central e o primeiro da lateral. Então, temporariamente, eu derrubo o marcador, coloco o ponto de volta e agora aqui eu vou fazer 2 pontos juntos. Com isso, eu fiz uma diminuição. Eu tenho que compensar essa diminuição fazendo um aumento. Então, eu venho aqui, pego, subo um ponto nessa lateral e imediatamente eu faço um ponto. Viro meu trabalho. Coloco aqui o meu marcador na agulha direita, só para mim não me perder. Como eu acabei de fazer o ponto, esse eu deslizo. E vou na outra lateral e faço a mesma coisa. Um ponto antes do marcador. Eu vou colocar ele aqui ligeiramente, só para eu derrubar o meu marcador. E coloco ele de volta. Agora eu vou fazer 2 pontos juntos em tricô. E imediatamente eu vou compensar essa diminuição subindo um ponto. Vem com a ponta da agulha ou uma agulha auxiliar, como ficar mais fácil. E venho e faço um ponto em tricô. Viro meu trabalho. Vou colocar meu marcador de novo. O marcador não é obrigatório, é só para não se perder na contagem. Quem não precisar, não usa. Acabei de fazer o ponto, não vou tornar a fazê-lo. Então, esse primeiro ponto aqui, eu deslizo. E vou de novo. Vou trabalhando até chegar um ponto antes do marcador. Aqui. Esse aqui é o último ponto central, esse é o primeiro ponto da lateral.
Vou tirar temporariamente. Vou colocar na agulha. Agora eu vou fazer 2 pontos juntos em meia. E foi feita uma diminuição. Então, imediatamente, eu pego um ponto aqui de baixo. Em meia, ele é tão fácil de fazer que eu nem preciso pôr na agulha. Só já venho aqui e pinço. Pronto. Viro meu trabalho. Vou pegar o marcador. Acabei de fazer o ponto. Deslizo. E agora eu começo a fazer em tricô. E vou fazendo assim, de forma a ir aumentando com isso os pontos centrais e fechando o trabalho, diminuindo essas laterais abertas, né? Laterais abertas. Mais uma vez, um ponto antes do marcador. Eu vou só tirar o marcador do caminho e coloco de volta. Vou fazer 2 pontos juntos. Este é o último central e este é o primeiro lateral. Faço 2 pontos juntos, agora em tricô, que é no avesso. Fiz uma diminuição, tenho que fazer um aumento. Então, vou vir aqui. E pegar um ponto. E faço um ponto em tricô. Vou virar o trabalho. Coloco meu marcador novamente para não me perder, mas não é necessário. Se você não se distrair, você nem precisa. E aos poucos você vê que já está se formando o calcanhar, ele já está fechando de um lado e de outro. Eu vou trabalhar e vou fechar esses outros que faltam. Aqui, para não incumprir dar o passo, eu só vou dar um detalhe final. Quando chegar nesse último ponto aqui, que eu vou fazer ele junto com o último ponto central, eu vou fazer uma diminuição. Portanto, eu preciso fazer um aumento para ter o mesmo número de pontos. Mas como eu estou aqui na lateral, não tem pontos aqui para fazer isso, eu vou fazer assim. Aqui é a minha barra, né? Aqui é a minha lateral. Você pega um ponto aqui. Tá certo? Não pega nesse mais próximo não, porque você vê que forma um buraco. Se você pegar aqui, vai ficar um buracão. Então, você vem aqui na pontinha e pega por aqui. E você vai conseguir fazer o seu ponto sem formar um buraco na meia. Aqui está o calcanhar já pronto. Você pode ver que ele ficou excelente. Sem buracos na lateral. E essa técnica do calcanhar, ela é também usada para fazer a ponta do pé. Meias que você queira fazer, você vai fazer um desses para o calcanhar e o outro para a ponta do pé.
Agora, eu vou trabalhar 12 centímetros em ponto meia com a minha lã mescla. Essa daqui eu vou dar um espacinho, cortar e dou arremate no final. Depois de fazer o calcanhar, eu vou seguir fazendo 12 centímetros em ponto meia. Mas entre o último ponto do calcanhar e os demais pontos à espera, ficou esse buraco. Eu vou resolver fazendo uns aumentos. Eu vou vir puxo um aumento aqui. No outro lado, eu puxo um aumento. E em seguida faço. É uma forma de tampar esse buraco, sem ficar um acabamento grosseiro, nem precisar fazer uma costura. Deixa eu puxar as agulhas para não perder os pontos. Tá vendo? 2 aumentos. E eu tenho aqui um fechamento perfeito. Depois que eu terminei o calcanhar, para continuar os outros pontos, eu fiz 2 aumentos para tampar um buraco que existia entre o calcanhar e o resto dos pontos. Trabalhei o avesso com os 52 pontos normalmente. Agora, eu vou diminuir esses 2 pontos extra. Então, eu venho aqui, trabalho 24 pontos e vou fazer 2 diminuições seguidas. Uma vez, 2. E agora eu faço os outros pontos normalmente. Assim, eu recupero os meus 50 pontos, ao mesmo tempo em que eu tenho aquela parte do calcanhar bem fechada, né? A ligação entre calcanhar e o resto dos pontos bem fechadinha. Então, a partir da ligação, são 12 centímetros em ponto meia.